Olá pessoal, estamos juntos com mais um vídeo e neste vídeo nós vamos falar sobre o que é o Islã. Com esse vídeo, inclusive, a gente vai começar a uma série de reflexões sobre especificamente o Islã e os seus fundamentos. Então vamos aí para o nosso vídeo. Bom, primeiramente a gente precisa definir etimologicamente a raiz da palavra Islã, que vai ser muito importante para a nossa reflexão em relação ao próprio assunto. A palavra Islam vem do árabe da raiz salama ou as-silm em árabe, que significa paz ou segurança para as pessoas, né? Inclusive, da mesma raiz vem a palavra as-salam, que vocês devem ter ouvido bastante ou devem ter uma noção do que pode significar esta palavra, que significa a paz esteja com você, assalamu alaikum, né? Que é o cumprimento entre os muçulmanos. A palavra Islam, que vem da mesma raiz que o salam, significa submissão. Quando a gente vai para o contexto religioso, essa submissão significa submissão à vontade de Deus. E o muçulmano é aquele que se submete à vontade de Deus, né, por própria conta, por própria vontade, assim como a gente viu no nosso vídeo sobre a liberdade religiosa. Uma vez que a pessoa se submete a Deus, né, em questão da religiosidade, ela se submete a Deus com própria vontade, com a própria liberdade, com próprias decisões. Agora, o Maududi, que é um estudioso paquistanês que viveu no século passado, ele fala o seguinte no seu livro Islamic Concepts: tudo que existe no universo se submete a Deus, desde os planetas até os seres menores, né? Os seres os micro-organismos. Agora, quando a gente vai para um significado mais terminológico, terminologicamente mais profundo do Islã, a gente vai ver que o Islã é o nome da religião, segundo a teologia islâmica, enviada para a humanidade, a mensagem enviada para toda a humanidade através dos profetas e mensageiros. Esta mensagem, como se diz na surata Família de Imran, Ali Imran, a surata 3, versículo 19 do Alcorão, é a única religião, a única mensagem enviada para toda a humanidade. Tudo bem, mas o Islã surgiu só no século 7 e as pessoas anteriores, as pessoas que viveram anterior a esse período, nos períodos anteriores. Então, aí o Islã, né, os exegetas do Alcorão, na realidade, fazem a interpretação desse verso dizendo o seguinte: o Islã não é só a mensagem enviada para o profeta Muhammad, ele traz a última parte, a parte complementar de tudo que os profetas trouxeram. Ou seja, o Islã, na realidade, é o nome da mensagem que Deus enviou para a humanidade através do Adão. Começou com Adão, que para a crença islâmica é um profeta, e veio até o profeta Muhammad como uma série de mensagens. Portanto, seriam mais ou menos cerca de 124 mil profetas enviados para a humanidade. Todo povo deve ter recebido algum profeta. Entre esses povos, alguns foram condenados e extintos sobre a face da terra. Outras seguiram a mensagem do profeta, a mensagem que os mensageiros levaram, e aí ainda existem talvez hoje em dia. Mas todo mundo, né, todo povo que viveu desde o Adão até hoje teve um profeta e recebeu um mensageiro que levou a mensagem divina de unicidade de Deus, da crença no dia do juízo final, que são os principais pilares da fé islâmica. Agora, mas por que existem outras diferenças? A teologia islâmica, a exegese corânica, na realidade, explica isso de tal modo que as denominações foram dadas a essas religiões de modo que depois que os profetas já partiram desta vida, né, que já morreram. Por exemplo, para esta explicação, o judaísmo seria uma denominação num período mais tardio do que a vida de Moisés e Arão. Como vocês devem saber, se você for ler na realidade na Gênesis, vai ver que na realidade quando os hebreus saíram, né, o povo de Israel saiu do Egito, eles não eram judeus, eles eram hebreus, né? E o nome de judeu foi dado num período mais tardio. A mesma coisa aconteceu com o cristianismo. Por exemplo, o nome cristão,
O nome Cristo foi dado a Jesus quando teve contato dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, com a língua grega, que é a raiz da palavra Christus, que significa Messias também. Agora, já que a mensagem foi a única, por que houve tanta divergência? Acredita-se que conforme as condições e as necessidades e tendências humanas de cada época, Deus mandou uma mensagem diferente. Na realidade, não foi uma mensagem diferente, mas foram práticas e modos de adoração diferentes. Portanto, acredita-se que, por exemplo, talvez o jejum que veio, né, o que foi enviado ou ordenado através de Moisés era diferente do jejum que os muçulmanos praticam hoje, ou o modo de adoração foi diferente do que os muçulmanos fazem hoje em dia, que são 5 orações por dia. Agora vem à nossa mente a ideia de o Islão ou islamismo. Eu geralmente prefiro dizer Islam com o M no final, na sua forma original, mas em português a gente tem como Islã, no português brasileiro, Islão no português de Portugal, né? E existe a denominação de islamismo. Agora, existe diferenças, se você for perguntar para um muçulmano, existe diferenças entre o islamismo e o Islã. O Islã é a religião, né, entre aspas, que a gente analisa ter surgido no século VII, né, que teve um desenvolvimento histórico. Agora, o islamismo é uma produção, como diz o cientista político turco, que trabalha na Universidade de Utah dos Estados Unidos, Hakan Yavuz, como diz, é uma produção do colonialismo. Foi uma reação de grupos de base islâmica contra o colonialismo, contra as hostilidades do colonialismo. O que isso quer dizer? O islamismo é uma forma política de levar a mensagem islâmica, embora hoje em dia, se você for analisar os valores islâmicos e comparar isso com as práticas de alguns grupos políticos, e não todos, de alguns grupos políticos islâmicos, você vai ver que existem diferenças entre o valor que o Islã coloca como um valor político. Então, por exemplo, se você é um político, se você está no poder, tudo que é proibido para uma pessoa normal, para qualquer cidadão, é proibido ainda mais para um governante político islâmico, né? Então, corrupção, desigualdade, injustiça, enfim, qualquer tipo de injustiça ou qualquer tipo de valor, qualquer tipo de prática que contrarie os valores islâmicos são proibidos tanto para o governante, inclusive principalmente para o governante, quanto para os cidadãos. Mas você vai ver que, por exemplo, há certos grupos que têm práticas que contrariam esta ideia, por exemplo, como a justiça. Então, aquele que é meu inimigo não tem direito à vida. Para alguns grupos existe essa concepção. Reitero, alguns grupos, não são todos, tá? São alguns, inclusive, talvez seja a minoria desses grupos políticos islâmicos, né? Então, existe essa diferença entre o islamismo e o Islã. Se você for falar com um muçulmano, eu como muçulmano, quando ouço falar na religião como um islamismo, na verdade chego a ficar um pouco incomodado, porque o islamismo não é o nome que 100% representa a ideia que a religião, o Islã, traz para a humanidade. Muito bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Aí do lado tem um sininho, ative para você receber as nossas atualizações.